A paz, meus consagrados no Senhor. Olha, presta atenção. Eu vou fazer com vocês a mesma coisa que Jesus fez com seus discípulos. Usar a mesma didática. Então foca comigo em 2 textos. É Bíblia aberta, ok? No contrário, vocês ficarão como os meninos de Jesus lá. Não entenderam nada. Nada entrou dentro deles, ficaram ali contando borboletas azuis. Se não focar, vai entrar por esse orifício aqui, não vai fazer morada aqui e vai sair rapidamente pelo outro orifício daqui, ok? É Bíblia aberta mesmo. Eu quero focar com vocês nos versículos 5, 6 e 7 de Mateus 16, primeiramente, ok? Quando está dito: e passando Jesus para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Esse texto, manos, está imediatamente em conexão com o evento da multiplicação dos pães que está narrado lá em Marcos, no capítulo 8, do 1 ao 10, que mostra uma segunda multiplicação de pães e de peixes. Houve 2 multiplicações de pães, com um espaço mais ou menos de 2 ou 3 meses. E a gente sabe disso aqui pelo texto de Mateus 16. E nós já vimos isso em outros encontros nossos no grupo, não é? É importante notar lá em Marcos que Jesus está curando pessoas, mas também está preocupado com o seu alimento. Pela segunda vez. Porque de que adianta cura sem alimentar? Os sãos precisam de alimento para não adoecer de novo e morrer. E é interessante que Jesus diz: eu não quero que eles vão embora em jejum. E sobre o jejum que Jesus quer, nós falamos nos 2 estudos passados. É um jejum que une renúncia com justiça, amor e misericórdia, lá de Isaías 58. Olha a escola e o esforço que Jesus está fazendo de novo com eles todos. Jesus repete o milagre da multiplicação de pães 2 vezes e agora faz um resumo na lousa em Mateus 16 para ver se eles conseguem entender, porque os discípulos de Jesus não entenderam nada com o milagre da primeira vez e nem da segunda vez. Agora, por que não entenderam? Porque o milagre lá não foi aparecer toneladas de pães assim do nada na frente deles. Foi sutil e tranquilo. Era pão saindo de dentro do pão. Do mesmo pão ia brotando mais pão e não acabava. Na primeira vez, todo mundo foi servido e sobrou 12 cestos cheios de pães partidos. E eles não entenderam nada. É por isso que precisa ter uma segunda multiplicação. E se eles estivessem numa escola comum, eles teriam tirado 0, teriam repetido de ano, teriam que fazer de novo. E foi o que Jesus fez. Fez o mesmo milagre. Olha, manos queridos, há muita gente assim na Igreja de Cristo. Passa o tempo, passam as experiências e muitos não aprendem. Muitos ficam repetindo de ano. E é por isso que há pessoas que dizem ter 10, 20 ou 30 anos de igreja. E se jactam disso, né? Se orgulham disso. Mas quando a gente vai ver de pertinho como elas reagem à vida e às dificuldades, elas, na verdade, têm 1 aninho de vida repetido 10, 20 ou 30 vezes. Não percebem, não crescem, não amadurecem, não passam para o próximo grau, para um nível mais elevado, ficam sempre ali no rasinho, nas marolinhas da vida e só conseguem pular ondinhas.
Se não, vejam o versículo 4 de Marcos. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui nesse deserto? A mesma pergunta do outro evento da multiplicação. A mesma pergunta para o mesmo Jesus, com a mesma problemática. Isso aqui, queridos, é um desalento até para Jesus lá em Mateus. Se fosse nos nossos dias, Jesus diria: ai meu Deus, que preguiça dá desse pessoal. Jesus está dizendo: vocês ainda não aprenderam, vocês não sabem fazer ligações simples com o passado, fazer síntese, fazer um resuminho do que já viveram. Estão ainda engatinhando no mesmo problema. Ô pessoalzinho 13, viu? Ô gente difícil de aprender. Às vezes, nem com um milagre portentoso as pessoas aprendem e se resolvem. Porque as pessoas recebem só na alma e depois de passado algum tempo, esquecem. Ficam frias, sem vontade, desanimadas. Ah, Senhor, como vamos fazer isso nesse deserto? Deveríamos todos ter ficado em casa, no sofá, assistindo Netflix ou dormindo quietinhos. Você já imaginou a suspirada de Jesus aqui também em Mateus sobre o pão que eles não levaram? Jesus contando até 333, metade do 666, que dá assim um meio besta. Lá em Marcos, Jesus perguntou: quantos pães tendes? E eles responderam: temos 7 pães aqui e alguns peixinhos. Aqui eles nem sabem o número de peixes. Percebem que fica parecendo que é a parte 2 da multiplicação, mas na verdade é ainda a parte 1? É só um replay, é um remake da mesma história meses depois, para ver se eles compreendem, se eles aprendem de vez a coisa. Porque eles apresentam para Jesus a mesma blindagem, a mesma mente entupida. Olha se isso não é uma amostra de pessoas que sempre repetem as mesmas coisas, vivem sempre com os mesmos temores, com as mesmas meninices e não mudam, apesar de anos de vida e até mesmo de caminhada no Evangelho. No restante do texto de Marcos, Jesus faz tudo igual. E todo mundo se fartou de comer. E depois de tudo, sobraram 7 cestos cheios. Da outra vez foram 12 cestos. Agora são 7. Mas é a mesma lição. Olha, queridos, numa convivência mais de perto com as pessoas que dizem estar resolvidas em Cristo, a gente encontra um sem número de gente que vive assim, com as mesmas dúvidas, com as mesmas perguntas, com as mesmas problemáticas, sem soluções, os mesmos desmemoriamentos, as mesmas angústias e aflições do deserto, as mesmas preocupações e ansiedades, coxos, mancando sempre do mesmo jeito. E quando você pensa que cresceu, que ficou curado, lá vem outra mancada. E diante de algum problema, seja qual for, dá aquela tela azul na pessoinha. A pessoa fica perdida, perguntando: mas nesse deserto, onde vamos conseguir comida? Ao lado do Criador do trigo, ao lado do dono da padaria celestial, fazendo essas perguntinhas para Deus, diante daquele que é puro ensino, diante de uma pedagogia dinâmica e sobrenatural do mestre dos mestres. Eles dizem: acho que Jesus está falando do fermento dos fariseus
porque nós não trouxemos pão. Manos do céu, a paciência de Jesus é assustadoramente bela e incompreensível no trato com a estupidez e com a burrice espiritual humana. A gente tem problemas. Misericórdia, Senhor. Parece que as coisas não entram na cabeça, quanto mais no coração. Vejam que até o diálogo é o mesmo. É a mesma blindagem mental, o mesmo bloqueio, o mesmo teto baixo, as mesmas nuvens escuras, tudo igualzinho. E no final do texto de Marcos, Jesus entra no barco com seus discípulos e vai para a região de Magdala, que era a cidade da Maria Madalena. É aí que acontece o Mateus 16. Vejam como estão ligadas as coisas. É quando os fariseus e os saduceus foram tentar Jesus. E Jesus não embarca na deles. Eles pedem sinais dos céus, mas Jesus não faz nenhum, porque não adianta milagres para esta gente. O coração deles já está completamente pedra. Eles estão predeterminados a não crer. E como diabos, eles pedem um sinal vindo do céu. E Jesus escancara a cegueira deles com relação a sinais dos céus. Jesus diz: vocês não sabem discernir o tempo e a meteorologia, se vai chover ou não? Então me discernam, porque eu não vou atender nenhum de vocês. Uma geração má, perversa, adúltera, pedem um sinal do céu, querem me manipular e me enquadrar. Olha, manos, ainda que Jesus fizesse sinais dos céus, eles não iam crer. É mentira deles. É só tentação para aporrinhar Jesus. Eles são apenas inquilinos da religião, frequentam o lugar vazio da religião e querem submeter Jesus aos caprichos deles. O que eles têm é apenas o fermento pecado do pão vil deles mesmos. Olha, queridos, hoje eu quero ficar por aqui, apenas para ilustrar como os ímpios não entendem nada sobre Jesus. Mas nós, discípulos de Cristo, podemos ficar repetindo de ano, e mesmo andando ao lado dele, vivendo ignorâncias, no sentido de ignorar mesmo o que ele é e como ele quer fazer em nós o milagre de conhecê-lo bem, em ver os seus milagres na nossa vida e em volta de nós e conseguirmos discernir, saber, crescer, abandonar o estágio de meninos, de vida distraída e rasinha, porque Ele nos quer como ovelhas simples e obedientes, e que conhece a voz do pastor, que conhece. Deus os abençoe.